Falando em esporte, seguimos aqui com a participação da personal trainer Leilani de Paula, que já está em contato conosco e vem trazendo, tenho certeza, dicas importantes do programa desta terça-feira. Leilani, antes de mais nada, muito bem-vinda. Bem-vinda e muito obrigada por tudo. Gratidão de estar aqui mais um dia com vocês. É isso aí. Leilani, antes eu preciso te contar, então, uma curiosidade que aconteceu comigo exatamente no domingo. Logo pela manhã, 8 horas, tive que ir até uma pequena loja, né, de ferragens, comprar algumas coisas para a jardinagem que eu ia fazer em seguida. Ainda não era o meu horário de exercício. Mas aí, enquanto o sujeito ia buscar uma peça, outra e tal, eu fiquei olhando na rua e essa loja fica próxima ali do parque da cidade. E aí eu vi uma pequena, um pequeno grupo, né, de corredores passando na rua, né? Falei, puxa vida, que gostoso, né? Hoje está um dia bonito para correr. Mas aí eu vi passar o primeiro pelotão, aí o segundo pelotão com menos gente. Aí daqui a pouco, olhando para a rua, ainda apareceu um, outro, outro, outro. Eu fiquei pensando nisso, né? A gente vê muitos grupos que saem para correr, principalmente final de semana, né? Mas eu fiquei pensando naquele que fica lá atrás, Leilani. Se você fosse orientadora, depois eu tenho a pergunta oficial, mas por enquanto, se você fosse orientadora de grupos de corrida, que tipo de estímulo a gente tem que dar para aquela pessoa que está sempre lá no último pelotão, quase se mata, chega esbaforida e normalmente desiste de correr, Leilani? Pois é, a questão é motivacional. Nós educadores físicos, nós temos que estar o tempo todo motivando os nossos alunos, porque esse exercício físico regular não é fácil. Você criar o hábito de se exercitar já é difícil. E gostar de atividade física, exercício, também é difícil, não é? Porque a gente gosta, nós profissionais, eu que amo atividade física, tem aquele dia que a gente fala assim, nossa, que preguiça hoje, né? Então, É. falar para vocês que a gente está 100% todo dia, é mentira. Às vezes, até nós profissionais e nós amantes da atividade física e do exercício, a gente se sabota sim. Então, quando eu vejo essas pessoas que estão lutando, já foi tão difícil ela acordar, vestir seu calçado, seu tênis, sua roupa de ginástica, de corrida, ir para a rua, né, fazer parte disso, ela já teve que romper tantos paradigmas dentro dela, e se eu tivesse como orientadora desse grupo, eu estaria onde? Lá atrás com ela. Ah, Então, entendi. eu diminuiria a minha performance, eu posso correr? Posso, mas por que eu vou estar com aquele que já é um indivíduo treinado, já tem aptidão física, pode treinar sozinho, não precisa do meu Exato, estímulo, exato. nem verbal, nem de instrução, de consciência corporal, porque quanto mais treinado, menos treinável ele se torna, né? Então ele já está praticamente ali, eu não preciso de você, né? O personal trainer, a gente fala assim, é para aquele indivíduo que realmente precisa do quê? Principalmente motivação. Uhum. Porque aquele indivíduo que tem facilidade de ir para academia e treinar e já é o rato de academia, dificilmente ele tem um personal. A não ser que ele tenha um objetivo, tipo, vou participar de uma prova, ou sou um atleta específico, eu preciso melhorar algum rendimento, então ele contrata profissionais ou uma equipe multidisciplinar. E precisa de uma inteligência emocional para determinada competição, daí a gente entra com reprogramação mental, âncoras, tanto fisiológicas, sinestésicas, quanto uma reprogramação mental mesmo para que ele possa encarar aquele desafio, aquela competição e vencer. Muitos atletas fazem isso. Nós precisamos de uma equipe aí cuidando não só do físico, mas da sua mente, preparando para os obstáculos e a competição, que altera todo um sistema aí da sua inteligência emocional e afeta o teu físico, o teu rendimento. Mas no caso do indivíduo comum, como esse pelotão, o profissional tem que estar atento a quem está no fim da fila, porque aquele indivíduo ele está muito perto de parar, desistir e nunca mais aparecer, porque ele se sente às vezes inferiorizado pelas condições que ele está com dificuldade ali de realmente praticar atividade física, porque ele tem toda uma adaptação musculoesquelética, cardiovascular, e romper tudo isso fisiologicamente é um processo. E tem pessoas que eles estão tão ansiosos, né?
eles querem respostas imediatas, e o treinamento físico não é assim. Você precisa ter realmente uma progressão, um profissional que possa conduzir você nessa progressão para que você não tenha lesão. Mas nós, profissionais, bons profissionais, temos que estar atento a esse perfil de pessoas, porque na verdade é muito fácil treinar pessoas que gostam de atividade física, né? Que estão na frente ali no pelotão puxando. Vambora, corre aí, 10 quilômetros, 20. E esse pessoal lá atrás que precisa de motivação, de um preparo e desse encorajamento. Vai que eu tô do teu lado, você não tá sozinho. Então, é justamente isso, por isso que eu digo que hoje eu tenho que treinar o corpo e a mente integrado ao movimento. Eu não posso só treinar o físico, porque se eu fosse uma profissional só do físico, eu estaria puxando a galera que já está treinada, mais fácil, vamos correr, e largaria esse povo lá atrás. Porque lá atrás, o que ela precisa? Muito mais do que o físico. O encorajamento. Essa coisa de romper os seus paradigmas, de não deixar o teu corpo te sabotar, os auto-boicotes, né? E não achar que aquilo não é para ele. Porque muitas pessoas na academia, Roberto, entram e saem com a mesma velocidade. Porque eles olham aquele ambiente de pessoas já muito treinadas, corpos esculturais, eles falam assim, isso aqui não é para mim. Ou um idoso olha na academia e fala, isso aqui é para jovem. Então, não só a pessoa com sobrepeso, mas as pessoas colocam as suas travas. E o profissional, ele tem que saber olhar para esse indivíduo. Olhar e sentir o que ele... Essa empatia de olhar a necessidade dele além do físico. O porquê que, de repente, ele está ali constrangido. E eu tenho uma visão periférica muito aguçada quando eu estou dentro de uma sala de aula, dando personal, eu olho para tudo. E muitas vezes eu socorro um aluno dentro da academia, porque eu vejo, tá nos olhos dele um desespero. Ele pega aquela ficha na mão, né, Roberto? Aquela ficha lá, ele fica cego na hora que ele pega aquela ficha. É nem eu com mapa, quando não tinha GPS, quando eu dava um mapa para encontrar algum lugar, entende? Eu não enxergo nada. E muitas pessoas entram para a sala de treinamento de musculação com uma ficha e aquilo parece que dá um branco, que ele fica assim, meu Deus, ali ele tem número de aparelhos, série, repetições, ele não sabe nem o que significa um crossover, e tá lá, né? Então ele fica assim, meu Deus. E se ele continuar com essa sensação de perdido, aqui estou, ele vai embora. Então, a gente precisa, assim, o profissional ele tem que estar olhando muito mais do que um físico, ele tem que estar olhando realmente esse indivíduo como um todo. Então, é mais uma questão para nós profissionais da saúde, do movimento, refletirmos também. Onde eu quero estar? Em que lugar desse pelotão eu quero estar como profissional? Né, Roberto? Você sabe que, não, você falou uma coisa muito, aliás, você falou várias coisas certas, né, e corretas. Falei demais. Não, inteligentes também. Não, porque você disse uma coisa no começo da sua exposição, que é o seguinte, não é todo dia também que a gente está bem, que a gente está disposto. Mas você sabe que, ao longo do tempo, eu adotei várias técnicas, né, mas uma delas é assim, quando eu não estou bem, eu corro, né, como eu levo o celular, que tem marcação de quilômetros, etc. Mas, aí o que acontece? Quando eu vejo que eu não estou muito bem, eu normalmente pensando em alguma coisa, isso aí me atrapalha demais, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu corro 3 postes e ando 1. É isso aí. Aí depois eu corro 4 postes e ando meio. Aí mais 5, e assim eu vou, porque isso aí me distrai, não vai exigir muito de mim, eu vou concluir a minha corrida sem remorso. Você pode adotar algumas técnicas também, né? Não precisa só correr, você pode dar uma andada também. Sim, o que é importante é manter um ritmo que você sinta realmente essa transpiração, a hiperventilação. Eu preciso estar naquele cansado do corpo, sentindo realmente que aquele exercício está sendo benéfico, porque ficar num estado muito de passeio não é interessante. Mas você pode estar o tempo todo ali dando um pique maior, depois você caminha. Importante estar com calçado apropriado, o terreno que você está fazendo esse percurso também para te dar segurança, porque você pode ter uma entorse. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Tá bebendo água, não se exercitar sem a hidratação. Mas eu vejo muitas pessoas, Roberto, usando muito fone de ouvido. E esses mini aparelhos que a gente coloca ali sem fio e tal,
Eu não gosto de treinar com nada no ouvido, eu não treino ao ar, eu prefiro ao ar livre, eu oriento as pessoas a contemplar a natureza mesmo, observar as coisas ao seu redor. E o que é importante é você ouvir o ruído ao seu redor, que já aconteceu com pessoas de serem atropeladas, pessoas que às vezes não estão percebendo até um perigo que você poderia estar ali poupando dessa situação constrangedora, e já aconteceu de ser roubado celulares, porque ela não ouviu nem a moto parar atrás dela, descer, ir devagar atrás da pessoa. Então, tudo isso eu falo, quando for se exercitar, principalmente ao ar livre, conecte-se com tudo, ative suas percepções. Olhe a natureza, observa, porque tudo isso faz você se conectar com o que é essencial da sua vida também. A gente está tão desconectado e tão conectado só com essa rede Wi-Fi e tudo, é tudo muito vazio, certo? Então eu falo que aproveite esse momento ao ar livre, aproveite a atividade física, para que você possa também refletir, porque você já está aumentando todo o oxigênio ali, ó, aumenta a sua criatividade. Então aproveita para, de repente, pensar um pouco mesmo na vida, respirar de uma maneira mais consciente, mas observar tudo ao seu redor. Dentro das academias também, as pessoas estão muito desconectadas, muito fone, não querem nem falar mais com ninguém. E eu vejo isso um prejuízo muito grande a longo prazo. A questão da gente não ter mais essa percepção, essa conexão com o próximo. Então, eu falo que é muito importante, além da atividade física, nós mantermos essa conexão de ser humano, de a gente estar mais conectado com esse universo, toda essa energia que está fluindo ao nosso redor. Nós estamos deixando muito a desejar quando a gente bota um fone, quando a gente se isola nesse campo, entende? Mas com certeza, você usando estratégias para que você possa contar os postes ou contar quantas calçadas eu vou correr, quantas esquinas eu vou dobrar, eu acho um excelente estímulo. E você pode estar variando isso, cada dia um estímulo. Porque é como eu digo, não é todo dia que eu acordo dispostas. Então muitas vezes a gente tem que vencer todo dia um desafio. E não acho que isso é um problema, porque as pessoas mais amantes da atividade física têm grandes desafios também a ser rompido ali para fazer o seu treino. E não tem problema se você deixou de fazer a sua rotina diária hoje. Isso não é um fracasso. Mas depois, no dia seguinte, você volta a fazer aquilo de uma maneira que você supra essa necessidade também de se cuidar, de fazer a sua atividade física. Então, criar um hábito de vida não é ter regra, né? Aquela regra assim, tem que ser, se eu não andar 7 horas da manhã, eu não ando mais. Então, interessante para que você tenha um hábito de vida saudável é você ter o plano A e o plano B. Se chover, se fizer sol, é assim que tem que ser. Porque não treinei de manhã, não tem outra opção. Então, daí você se sente fracassado. Essa sensação não é boa para quem está tendo que construir um hábito saudável. Então, o que eu sempre indico é você ter o plano A e o plano B, para que você não se frustre e que você realmente tenha prazer e tenha os benefícios aí dessa mudança do estilo de vida na sua vida. Você falou tudo, principalmente quando chove, né? Tem gente que torce para chover, né? É diferente. Aí eu não corro, né? Isso acontece também. Tá bom. Elani, na próxima quinta-feira, então, eu já vou te desafiar a gente falar um pouco mais sobre as técnicas de quem está começando, porque também vi muita gente nesse domingo, muita gente sozinha, logo cedo, tentando correr, tentando caminhar e tal. Como é que a gente começa essa longa jornada, até para que essa pessoa, como você bem falou, né, não se desestimule dessa prática tão saudável que é correr, andar pelas ruas e tal. É muito bom. E estamos no outono, né? Uma época muito gostosa para a gente fazer isso, tá bom? Muito bom. Pode deixar que eu vou pensar em algumas técnicas práticas aí para você. Valeu, Lelani. Muito obrigado pela contribuição. Até Bom dia para você. Até. Valeu. Obrigado, Lelani. Lelani de Paula falando conosco sobre atividade física. Aliás, ele também é praticante.